Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que estamos aqui mais uma vez, começando mais um programa. Jesus, a verdade que liberta, esse programa que tem falado a verdade para você. E procuramos sempre isso, falar mesmo a verdade, porque é o que nos interessa, né? Nesse programa aqui não temos interesse algum se não for de falar da verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aonde nós encontramos essa verdade que nos leva à vida, né? Então, a palavra de Deus não existe engano, não existe falsidade, não existe mentira e nem falta de poder de se cumprir. Por isso que é a verdade. A palavra de Deus é verdade porque ela se cumpre. Não fica reprovada em nenhum sentido. Porque Deus tudo é dele, para ele, foi feito para ele e tudo por ele. Ninguém ajudou em nada e nem pode ajudar. Então, no sentido aí de palavra de Deus, ela é viva e é eficaz, né? Ou seja, resolve mesmo. Então, quando a primeira carta de Pedro, Universal, capítulo 1, versículo 23, ele diz que nós devemos ser gerados outra vez, não de semente corruptível, ou seja, de coisas de homem, ou como você já foi gerado, do teu pai e da tua mãe, humanamente falando, né? Não dessa semente aí que é temporária, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Então, esse permanece para sempre significa isso aí, da vida eterna. A palavra de Deus te dá a instrução correta de como você buscar a vida eterna. Então as pessoas questionam muito essa questão Deus aí, porque eles acham que Deus é responsável pelas suas obras ou de alguma forma vai passar a mão na tua cabeça, mas o problema é teu, é meu. É nós que precisamos de Deus, não é Deus de nós. É nós que precisamos compreender, perguntar para o Senhor. Essa pergunta é feita na Bíblia ou os homens que conhecem Bíblia, os homens que são chamados pelo Senhor, que já tem aí um ministério, já tem um chamado, já tem um cajado, uma autoridade sobre a sua vida, para ensinar, para nos dizer o que devemos fazer. Então, que é bíblico, né? Então, esse homem já buscou e continua buscando em Deus para repassar para a gente. Então, a gente vai aprendendo entre nós, né? Entre nós mesmos, buscando, sendo conduzido pelos homens de Deus, pelos pastores e pela palavra. Você não pode jogar sobre os ombros das outras pessoas a responsabilidade que é tua. Ou sobre Deus. Não. Você deve buscar em Deus a solução. Não é jogar para Deus a responsabilidade. Então veja que é uma coisa bem diferente. De você buscar, é como que você busca o salário num trabalho para você comprar o necessário. Então você busca o salário, você trabalha para receber o salário, para suprir as tuas necessidades. Então espiritualmente você busca em Deus, aí Ele te dá poder, conhecimento, entendimento, sabedoria, visão, compreensão, que isso se chama vida. Então, para você alimentar o teu espírito, a tua alma, aí você fica alimentado.
da água da vida, do pão da vida. Então é assim que funciona. Se você não buscar, não tem. Se você buscar, tem. E não pode buscar na cacimba errada, na fonte errada, no pão errado, o alimento errado. Então você tem que buscar o certo, o que não é corruptível, o que não é de homem, o que não é temporário, o que não é carnal, né? É falso. Não, buscar a verdade. Então não adianta você retrucar contra Deus. Ficar contra, de alguma forma, não é contra, mas também é exatamente o que eu já falei de transferir isso que é um dever teu para o próprio Deus. Deus está lá, quieto. Quem buscar, nele tem. Não buscou, não tem. Mas ele está pronto. Não é uma coisa que, se você não buscar, ele se revolta com isso e não te ajuda mais nunca. Não, não é isso aí. Você pode fazer as coisas erradas, viver uma vida errada, mas no dia que você buscar no Senhor, e eu vou dizer mais alguma coisa como é que busca, você encontra Ele. Ele te ajuda de verdade. Ele está pronto, sempre pronto. Mas primeiro você precisa se humilhar. O que é essa humilhação? Não é uma humilhação de opressão. Porque tem essa humilhação que o diabo humilha o homem, é oprimindo o homem, obrigando, sujeitando, escravizando. Não é nesse tipo que nós estamos falando, esse tipo de humilhação. Não, é você se despojar dos poderes teus, do teus conhecimentos, da tua altivez, da tua prepotência, do teu orgulho. E você de não entender nada e achar que entende. É você se humilhar nesse sentido, dizer eu não posso. Nesse sentido espiritual, que é a vida eterna, a aproximação de Deus, da santidade de Deus, você precisa zerar os teus poderes carnais. É zero. É você se rebaixar mesmo. Mas não é porque Deus quer humilhar você. Não, pelo contrário, quer te ajudar. Porque a carne está enferma pelo pecado. Ela tem essa altivez, essa independência. Eita, eu posso, eu vou. Porque isso é o pecado que está em ti. Na verdade, você não é nada. Quando Deus usa ali o Isaías para escrever no seu livro, dizendo que nós somos caco, o próprio Deus dizendo, somos caco sobre cacos de barro. Não presta para nada. Não tem valor nenhum. Só tem valor porque nós podemos absorver como uma esponja poderes de Deus. Nós temos essa liberdade dada por Deus de, na hora que você buscar, você absorve. Então você vai ter como se defender, você vai adquirir armas, conhecimento, entendimento, mas se parou, acabou. Se você, por isso que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, e o versículo 38, o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que é isso? Perdeu esse contato, esfriou, acabou o poder, acabou a crença, a visão, o entendimento. O que é isso? Eu tenho fé que vou me manter, as minhas necessidades eu vou manter, porque eu estou trabalhando, eu estou empregado, fazendo qualquer trabalho,
E eu tenho fé, eu acredito. Mas essa crença que você está dizendo, que acredita, que tem fé, que vai se manter, você todo dia tem que fazer aquele trabalho para se manter. No dia que você parar, você começa a regredir. Começa a diminuir, começa a ter escassez. E começa a ter necessidade. Ficar desprovido daquilo que provia. Então veja do mesmo jeito. Não, você parou de trabalhar, acabou. Você daqui a pouco tem nada, não tem um centavo. E você precisa voltar imediato. Ou vai ficar com fome, sem vestimenta, sem o necessário do diário. Assim é espiritualmente. Você precisa buscar em Deus todos os dias. Está liberado para você buscar e achar. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Dar-se-lhe-á. Batei e abri-se-lhe-á. Abre as portas. Então veja quando o escritor aos Hebreus diz isso, né? Escreve, é o Espírito de Deus, claro. Quando a gente diz assim, o escritor aos Hebreus parece um homem natural, mas não é homem natural. Nada que... Todos os homens que escreveram a Bíblia, você tem que acreditar, precisa acreditar, que foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão a palavra de Deus foi daquele homem lá. Não, não é. É um livro que um homem escreveu. Não, não é. O autor é Deus. A palavra é de Deus. O homem apenas escreveu. Então quando ele diz, Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé, é exatamente, o justo viverá, ou seja, o homem cotidiano, ele se mantém pelo seu trabalho. É isso aí. É o que ele disse para Adão, no sentido natural. Tu vai viver do suor do teu trabalho. Agora tu vai capinar mato aí de enxada, se virar, plantar. Então, da mesma forma, espiritualmente, o justo, no sentido justificado por Deus, salvo, viverá da fé. Ele tem vida enquanto ele tiver fé. Acreditar em Deus, acreditar na sua palavra, ser conduzido pela sua palavra. Aí ele tem vida. Na hora que ele negar isso, ele recuar, aí diz ele, a minha alma não tem prazer em ti, o próprio Deus. Ou seja, tu se separou de mim, não existe mais ligação nenhuma. Eu não tenho responsabilidade nenhuma contigo. Você se desligou de mim, cortou o cordão umbilical, eu não posso te alimentar mais porque tu fugiu de mim. É isso aí. Eu não posso te defender, te justificar, te salvar. Então, mas o versículo seguinte, que é o 39, o escritor diz, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, para se perder, para ir para o inferno. É isso que ele está dizendo. Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Nós vamos continuar crendo, que é trabalhando exatamente, se esforçando, buscando, para conservar a alma salva, em vida. Nós não recuamos para empobrecer espiritualmente, ser condenado espiritualmente. Não. Cada dia nós nos aproximamos de Deus para se enriquecer em Deus. Então, quando a gente fala de cacos sobre cacos de barro, e Paulo diz, nós somos vasos de barro com um tesouro dentro. Está falando de crente, da pessoa que acredita que tem a palavra de Deus em si. Você guardou a palavra. Então, vasos de barro com um tesouro dentro.
para que o poder seja de Deus e não de nós. O poder é do Senhor. Poder de salvação, poder de nos sustentar salvo na terra. No sentido salvo, na hora que morrer está salvo. Se manter conservando a alma intacta. Só com o poder de Deus. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifique, separe do mal em todos os sentidos. É isso que ele está dizendo. Da condenação. Em todos os sentidos. Todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então veja que é esse Deus que nos separa do pecado e nos santifica. E nos justifica. Para a vinda, prepara para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um povo zeloso de boas obras, né? Diz Paulo a Tito, né? Então veja aqui, nós vamos ler a palavra de Deus que encontramos aqui no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1. O Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, e o versículo 44, que diz assim: E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael, versículo 45. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem os escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Não veja aqui, Filipe apresentando Jesus para Natanael. Primeiro Jesus achou ele aqui, encontrou Filipe, depois ele achou Natanael, encontrou-se ali com Natanael e disse isso aí. Nós achamos aquele de quem escreveu Moisés e os profetas também. É Jesus de Nazaré. Mas olha aqui no versículo 46 o que disse Natanael. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Então significa o quê? Ele generalizou ali. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente sabe que nem todas as pessoas dão certo com você, ainda que seja na obra do Senhor mesmo. Tem gente que ele tem uma vocação, você tem outra vocação. Tem gente que ele é falso, ele não é um crente verdadeiro. E às vezes ele tem a questão da capacidade também. O próprio Jesus, ele diz que aqueles que recebem a palavra de verdade, terra boa, recebeu a palavra para dar fruto, essa semente nascer, crescer e frutificar mesmo, uns é 30%, outros 60% e outros 100%. A gente tem que entender isso aqui. Porque não adianta achar que todo mundo é igual. Todo mundo é igual a você. Não porque é crente, ainda que seja verdadeiro, mas se encaixa com você. Né? Eu sempre falo essas coisas que
Você vai ser um soldado de Cristo, você aceitando Jesus como Salvador, você está no exército do Senhor. Você vai entrar no mundo espiritual para lutar, para guerrear pela tua alma e as dos outros também. Você vai levar esse ID do Senhor, ensinar as pessoas, testemunhar do Senhor. Você é uma testemunha de Cristo, você é um embaixador do reino do céu, você passa a ser um ministro de Cristo, um dispenseiro dos mistérios de Deus. Então você carrega aí um tesouro nesse vaso de barro. Você carrega uma responsabilidade, transmitir as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você era uma pessoa, passou a ser outra pessoa. As atitudes suas é diferente. Então, mesmo assim, com essa mudança, e todos têm que ser assim, vai ter pessoas que estão contigo no meio dessa congregação toda, que mesmo sendo crente, de verdade, mas ele não tem a capacidade que você tem. Você pode ter só 30%, ou você pode ter 100%. Essa pessoa lá não vai ser igual a você. Ele pode ser 100, você só 30, ou você pode ser 30 e ele 100, ou 60, e não vai dar certo. Muitas vezes você tem uma vocação, ele tem outra. Tem uma maneira de servir a Deus, é tudo dentro da Bíblia, claro. O alvo é o mesmo, mas tem os ministérios, né? Tem as obras, quando a gente vai construir, seja lá o que for, uma construção de uma coisa, ou uma montagem de um veículo, vamos dizer assim, tem tantos profissionais ali, nem todos são igual. E todos estão no mesmo propósito, de fazer o carro, de montar o carro. Mas nem todos são a mesma profissão. Aqui, sem dúvida, é a mesma coisa. Então a gente tem que se colocar exatamente no lugar da gente. Procurar, Paulo diz, veja a vossa vocação. Procura. Procura os melhores dons. Paulo diz isso aos Coríntios, procura os melhores dons, principalmente o dom de profecia, o dom de profetizar, ensinar, de falar a palavra de Deus, de dizer quem é o Senhor. Então, nós precisamos entender isso aqui. O próprio Jesus, ele tinha as pessoas que eram mais chegadas a ele. Tinha João, esse João aqui, o apóstolo João, que era o primeiro amigo dele. Depois de João, quando ele queria sair muitas vezes reservado, tinha o irmão de João, o Tiago, e tinha Pedro, esses três. Depois vinha todo mundo, vamos dizer, tinha reunião que era todo mundo, mas quando ele queria uma coisa mais particular, eram os três. E mais particular ainda, João. Então você vai ver que não é toda pessoa que tu pode dizer tudo, tu pode, o teu projeto, o teu trabalho, você pode expor as coisas. Porque tem gente que tem um coração um pouco diferente ali, que não vai dar certo com o teu. Então veja aqui, quando eu estou falando isso aqui, porque Natanael, ele generalizou logo tudo ali, e rapaz, não vem nada que preste de Nazaré. Ele deveria dar uma parada, aí quando Filipe diz assim, vem e vê. Aqui, nesse versículo 46, O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 46. O 47, olha o que acontece aqui. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, ponto.
Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então você vai ver aí a diferença de quem tem visão. Não é enxergar, está falando de visão, de ver o que não vê. Ver o que o olho não vê, mas você tem um entendimento. Jesus, ele viu espiritualmente esse homem, nunca tinha visto ele no sentido humano, mas no sentido espiritual já tinha visto. Então entenda aqui que ele tratou ele diferente. Ele procurou, ele já viu qualidade naquele homem ali. Ele viu que o homem era crente. Já Natanael já foi logo dizendo que Jesus não era crente. E muito menos o Cristo. Mas aí é que está a diferença de você buscar no Senhor. Para você se colocar exatamente no teu lugar. Exatamente você suportar as coisas. E você se desviar daquilo que não vai dar certo para ti. Não adianta você insistir. Então, veja aqui o que ele disse aqui no 48, Natanael. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te achasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Então Jesus viu espiritualmente ali um segredo dele, né? Que ele esteve debaixo de uma figueira lá e que ninguém sabia disso, de maneira que ele entendeu que Jesus era Deus. Quando aí no versículo 49 ele diz: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então veja, ele entendeu ali, compreendeu, porque não tinha com certeza um segredo que só ele sabia. Jesus falou aqui no 50. Jesus respondeu e disse: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, creste. Coisas maiores do que estas verás. Então veja, ele está dizendo aqui, porque eu te falei isso aí, tu está acreditando. Mas se tu continuar andando comigo, tu vai ver coisas muito maiores, né? Aí ele diz no versículo, prossegue aqui, o próprio Jesus no versículo 51, e disse-lhe: na verdade te digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então é isso que nós precisamos almejar, querer de verdade. Para você ver quando é Deus falando e quando não é. Quando é o homem que está falando e quando é Deus que está falando. Você vê o que é as coisas de homem e as coisas de Deus. Para você não ficar embaraçado no meio dessas coisas tudo, né? Você perseguir homens de Deus. Perseguir, falar mal. Não tem perseguição maior do que falar mal, né? É a coisa que Deus aborrece. É você levantar falso testemunho. É você falar mentira, querendo laçar os outros. Então veja, essa perseguição de falar mal, de levantar falso testemunho, ou torcer, de alguma forma você induzir
as pessoas a acreditar que aquela pessoa não é crente, não é de Deus, e você levantar pessoas para ir contra esses homens de Deus. Então Jesus, ele falou muito sobre isso aí, dizendo: ai de vocês que edificam os sepulcros dos profetas que os pais de vocês mataram. E vocês dizem que se fosse nós não mataria, mas vocês edificam os sepulcros deles. O que é isso aí? Estão dando continuidade nas obras que os pais de vocês fizeram. É isso aí. Os pais de vocês mataram e vocês estão enterrando com o maior prazer e estão matando os outros de hoje. É isso aí, continuando a mesma obra. Então veja, irmão, Jesus, ele dizia os fariseus que se apresentava como homem de Deus também. Então tem esses dois lados. Será que eu sou de Deus? Será que o que eu estou dizendo e eu estou querendo ajudar no reino, eu estou atrapalhando o reino? Será que eu estou cego como Natanael e eu vou procurar abrir meus olhos, eu estou querendo isso, ou eu vou continuar cego, perseguindo, dizendo que o Cristo não existe, de Nazaré não pode vir nada que preste? Eu, sem antes buscar, eu já estou deduzindo, como diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses: não despreze as profecias, ouvir de tudo, ou seja, examinar tudo retendo bem. Não pode ser assim. Então, será que eu estou querendo aprender ou eu estou querendo atrapalhar? O pessoal andava atrás de Jesus, era para aprender, a maioria era para atrapalhar, para perseguir, para armar casinha, como diz o ditado aí. Perguntas para, de alguma forma, colher alguma resposta que viesse prejudicar Jesus, humanamente falando. De alguma forma, pegar uma resposta para incriminar ele e matar. Era isso, a maioria. Hoje tem as mesmas pessoas. Vai para uma escola bíblica, ele não vai para aprender. Ele vai para tumultuar. Muitas vezes. Está dentro da igreja, nos cultos, mas sai falando. Quem está perto dele não assiste culto. Não recebe de Deus, porque ele não permite. Falando mal de quem está pregando. Ele só vê defeito nas pessoas. Vê defeito em tudo enquanto é pastor. Nunca aprende. Nunca vai ter nada. Nunca vai conseguir ver Deus. Porque Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância, o Senhor Jesus. Tudo que vem dele é vida, é eterno, é para ajudar, é para edificar, para salvar. Não é para perseguir. Agora, quando ele dizia: ai de vós, fariseus hipócritas, que tira ali mesmo os doutores, né? Os fariseus, ele diz que dá o dízimo da hortaliça, da hortelã, e despreza o amor de Deus. O que é o amor de Deus? É a palavra correta. A palavra é amor, que ela é vida, ela te dá vida eterna. É o pão da vida, não tem como um alimento melhor, não existe no planeta. É o pão do céu. Então você vê aqui que Jesus disse: a partir de agora tu vai ver o céu aberto. Aí, o que é céu aberto? A revelação correta
a verdadeira palavra, a verdadeira orientação, o verdadeiro alimento, de maneira que tu não fica errado, tu não fica condenado, tu não fica enganado. Então é exatamente isso que nós precisamos, dessa revelação correta. Mas eu preciso me abrir. Eu não posso pensar de mim mesmo, que era o caso dos fariseus. Vocês desprezam o amor de Deus, que era exatamente você se entregar, se humilhar, que eu falei no início aí. É você se despojar desse cargo que tu tem, que era o caso deles, os sacerdotes ali, aquele cargo de eclesiástico, né? E ali aquela posição, aquela autoridade que eles mesmos consagravam uns aos outros ali, que era para ser correto, mas faziam de forma errada, de maneira que se exaltavam. Eles mesmos se colocavam no patamar que eles queriam. Aí ele diz, vocês desprezam o amor de Deus. Vocês alargam as franjas das vossas vestes. Então, essas coisas todas. Queriam se colocar como deuses. Aí ele disse, ali estava presente, quando ele está escrito assim, que os doutores da lei, ou seja, aqueles que ensinavam sobre a lei de Moisés, os profetas, tudo, eles disseram, mestre, mas assim tu fere a nós também. Ele disse, vocês, doutores da lei, hipócritas, que tira a chave daqueles que querem entrar e nem vocês entram lá. O que é isso? A chave para abrir o céu. Céu aberto. Aquele que não nascer de novo, se rebaixar, se despojar de sentido homem. Rapaz, eu não sei que para o céu eu não consigo nada. Então você tira teu diploma, tira todo o teu entendimento, teu dinheiro, tudo, reduz tudo isso e te prostra ao Senhor. Isso é nascer de novo. Te entrega. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Não se abre diante dele o entendimento. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele disse ali, por que Jesus disse isso? Porque Natanael respondeu e disse-lhe, ponto, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É um reconhecimento. Ele conseguiu ver, ele conseguiu compreender, acreditar. Quando ele disse isso, Jesus até disse, mas tu só acreditou porque eu te disse um segredo, senão eu não tinha acreditado. Essas mesmas palavras foi dita a Tomé, que era um apóstolo, um discípulo de Jesus, quando Jesus apareceu para Maria Madalena, depois por 2 discípulos do caminho de Amaús, depois apareceu para os outros, mas Tomé não estava. Até aí foram dizendo para ele disse, eu não acredito não, só se eu pegar nele. Mas quando ele apareceu para todos, quando Tomé estava no meio, ele chamou Tomé. Primeira coisa que ele disse, Tomé, vem aqui. Seja crente e não incrédulo. Foca em mim. Eu não sou espírito. Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Tu crê? Ele foi logo dizendo essas coisas como Natanael disse aqui. Meu Deus! Ele disse, tu crê porque tu me viu. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu.
Aqui ele não disse para Natanael, mas é como que dissesse. Jesus respondeu e disse: porque te disse, te vi debaixo da figueira, crestes. Coisas maiores do que esta verás. Aí ele diz que ele vai ver o céu aberto, né? A partir dali, os anjos de Deus descendo e subindo, servindo ao Filho do Homem. Que é exatamente essa revelação, isso que vem de Deus, o poder de Deus, né? E as armaduras do Senhor, o conhecimento do céu, né? E esse cuidado que Deus tem com cada um de nós, quando a gente busca de verdade. Então veja aí, irmão, que ali é a chave, né, que Jesus disse para os fariseus, para os doutores: vocês tiram a chave de quem quer entrar. É exatamente essa visão, esse entendimento. Vocês deixam em segredo esse amor de Deus, aonde o homem penetra no céu, aonde o homem consegue abrir o céu para entrar para dentro do céu. Vocês fecham e não deixam eles entrar, e vocês não entram também. Então você vê que Jesus falando aqui a Nicodemos, ele diz exatamente isso aí. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No capítulo 3 e o versículo 3 aqui de João. No 5 ele diz, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu tenho que ver para depois entrar. Então se é no sentido também de eu vou ter uma caminhada, eu vejo, eu estando vendo o reino do céu, eu estou andando no rumo dele lá, em direção a ele, ao alvo. A minha vida vai ser baseada nesse caminho. Eu não vou entrar no mato, ou no caminho errado, que eu quero dizer, num desvio. Não vou em direção ao alvo, que eu estou vendo o céu. O reino do céu. O reino de Deus. Então, uma hora eu entro lá, que é exatamente o fim da minha vida. Então, precisamos, irmão, lutar para isso, para que a gente possa de imediato, sem entender coisa nenhuma, você não pode rejeitar, que é o caso de Natanael aí. Pode vir alguma coisa que preste de Nazaré? Veio Cristo, o Salvador da humanidade, o Messias, estava lá, e ele falando dessa forma. Mas quando a gente vê aqui Lucas capítulo 12 e o versículo 9, olha o que diz aqui. Lucas capítulo 12, versículo 9. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. É exatamente você ficar contra. Se você é contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa verdadeiramente está lutando no caminho do reino do céu, no caminho da vida, você está condenado. Porque é para você seguir ele no mesmo propósito. Ainda que vá mais atrás, como eu falei, tem uns que é de uma forma, outra de outra, mas não pode sair do caminho. Versículo 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Por quê?
Porque o Espírito é o primeiro passo. É você querer, pedindo para Deus te revela através do Espírito. Então o Espírito é o que te leva a entender, a ver, a compreender a caminhada, a enxergar o reino do céu e a entrar no reino. Esse entrar dá de entender também no sentido de você entrar no mistério, compreender as coisas. Para me seguir para um determinado lugar, eu tenho que ter algum interesse lá. Porque senão eu tenho que conhecer, eu prosseguir mesmo nessa caminhada, eu tenho que conhecer lá, saber que tem coisas lá nesse lugar, que é dentro desse lugar, que eu me interesso. Então é exatamente o reino. A gente tem que entrar, né? E é através do Espírito Santo. Não há perdão, porque não tem como dar um passo no rumo de Jesus, no rumo do céu, em direção ao reino do céu, se não tiver o Espírito para te revelar, te convencer, que é exatamente te ensinar. Então, versículo 11 diz assim: e quando vos conduzirem às sinagogas e aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haver de responder, nem do que haver de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convinha falar. Então o Espírito Santo é que vai nos trazer essa sabedoria e essa inteligência, né? Lucas capítulo 11, versículo 23. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Não adianta. Ajuntar, ser a favor. Você não pode ser contra o reino. Ficar falando mal das pessoas no reino do céu. Como é que tu vai falar mal daquilo que é para te salvar? A única saída que você vai escapar lá, só escapa lá. Aí você fecha a porta para ti mesmo. Como? Versículo 24. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. Versículo 25. E chegando a achar varrida e adornada, versículo 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então veja, se você conhece a Deus, já foi crente, já é, ou se não é, tome cuidado para ser. Mas se você já foi crente, ou está sendo crente e começa a perseguir as pessoas de alguma forma, retrucar, caçar jeito, pegadinha, alguma palavra, você ir contender em vez de querer aprender, aí você já entra nesse estado aqui. Você está rejeitando o Espírito de Deus que quer te salvar, que quer te convencer. E se o Espírito sair de ti, aí entra em ti aquele que já estava antes de você ser crente, de você ver as coisas, e traz 7 pior. O teu estado se torna pior do que era antes.
aí que você não vai conseguir mesmo ver o reino do céu. Então tome cuidado. Nós precisamos acreditar cada dia mais defendendo o reino. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Se não ajuda, então está contra mim. Se não está ajudando, está contra. É isso aí. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê esse entendimento de estar sempre ajudando, fazendo o ID do Senhor, pregando o evangelho verdadeiro, genuíno, e não ir contra os homens de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por tudo, pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor deu a mim e às pessoas que estão nos assistindo. O Senhor possa visitar cada um deles, meu Deus, através do teu Espírito Santo, revelando a palavra, abrindo a mente e dando entendimento. Salva, liberta, cura, meu Deus, as enfermidades, meu Senhor, de cada um que está nos assistindo. Que o Espírito do Senhor, a unção do Senhor seja só na vida de cada um, libertando e curando para a glória do teu santo nome. É no nome de Jesus, meu Deus, que nós pedimos e já por fé nós te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Amém.